Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é Ele quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra tem uma autonomia. É a palavra quem julga. Naturalmente, a palavra da verdade. Jesus diz: Não, eu não julgo, porque eu não vim para julgar. Mas as minhas palavras, por essas minhas palavras, é que cada um será julgado no último dia. A palavra julga, porque a palavra é a verdade. A verdade se impõe por ela mesma. Não adianta a gente passar a vida inteira discutindo uma coisa. Não é o fato da gente vencer uma discussão que fará a diferença. Não é o fato da gente perder uma discussão para alguém que não tem fé, por exemplo, que fará dele possuidor da verdade. Ninguém é dono da verdade. Nós devemos ser servos da verdade. Por isso é a palavra quem julga. Quando alguém dá bons conselhos para outro, dizendo coisas que são verdadeiras, e o outro não o escuta, não põe em prática, e se prevalece, talvez, de algum poder, de alguma força, esse poder e esta força nada poderão contra ele, ou melhor, a favor dele, contra a verdade que se impõe. Existem certas coisas que, mesmo que a gente não concorde e que a gente prevaleça numa discussão, que vão nos afetar, que vão nos fazer mal, mesmo que a gente seja muito inteligente e saiba se impor diante do outro. A palavra tem uma autonomia. E Jesus diz então que se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar. Não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E em consequência disso, Jesus, ao afirmar a autonomia da mensagem, da palavra, ele se coloca como um servo, um emissário da palavra. A palavra nem é minha, eu apenas a estou transmitindo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. A palavra não é minha. Eu sou apenas um transmissor da palavra. Sou apenas um mensageiro. Estou entregando uma carta que não é minha, não fui eu que escrevi. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna.
Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Então há uma autonomia da palavra. E Jesus se apresenta como um missionário, como um servo da palavra, como um emissário. Eu não falo as coisas da minha cabeça, mas eu falo aquilo que o Pai quer que eu fale. E em consequência disso, quem rejeita o mensageiro, rejeita também quem enviou o mensageiro. Então, o carteiro vem e eu não abro, eu não o recebo, eu mando embora. Mas eu tenho uma mensagem de alguém, não quero saber do mensageiro. Significa que eu não estou querendo saber da mensagem e, portanto, não quero saber de quem me enviou a carta ou a mensagem. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Por quê? Porque eu não estou transmitindo coisas da minha cabeça, mas estou transmitindo coisas daquele que me enviou. Se me rejeita, está rejeitando a ele. Concretamente, eu penso que uma pessoa que é um padre, como é o meu caso, pode servir para ilustrar esta situação. Quando eu falo coisas da minha cabeça, são coisas que eu pensei, que eu inventei, que eu criei. Se assim são, eu não sou um mensageiro. Assim, eu estou me apresentando como o autor da mensagem. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu tenho essa opinião, que eu gosto desse time de futebol, eu gosto deste partido político, eu gosto desse clube, eu gosto desse grupo de pessoas, eu tenho essa determinada ideia, eu sigo essa determinada filosofia. São coisas minhas, escolhas minhas. E eu que sou um mensageiro, venho e digo, porque o time tal é muito melhor do que o outro time, esse aqui é o melhor de sempre, tal. Ninguém é obrigado a concordar comigo. E se não concorda comigo, aliás, ninguém é obrigado a concordar com nada, nem com Deus. Mas como mensageiro, como um instrumento, como um ministro da igreja, as pessoas vêm procurar a palavra da igreja e aquilo que a igreja entende como sendo mensagem de Deus. Se não é isso que eu transmito, as pessoas vão dizer, isso é a sua opinião, não é a minha. Por outro lado, se o que eu estou anunciando é a palavra de Deus, é o Evangelho, se a pessoa não concordar, não é comigo que não está concordando, é com o Evangelho e, consequentemente, com o autor do Evangelho, que nós cremos seja o próprio Deus, por instrumentos humanos, mas o próprio Deus, a mensagem, não as palavras uma por uma, não, mas a mensagem que é transmitida por essas palavras. Então eu também posso dizer, quem rejeita isso que eu falei não é a mim que está rejeitando, é o Evangelho, é Deus. É a Deus, é a Jesus que está rejeitando. E também posso dizer, quem não aceita a minha palavra ou quem não me aceita, eu não julgo. Se você não quer aceitar, não se entenda com Deus depois. Também posso dizer isso por quê? Porque a palavra que eu estou transmitindo não é minha. Portanto, quem está rejeitando não está rejeitando a mim, está rejeitando a Deus. Há uma passagem de uma profecia, eu não me lembro o profeta agora, mas na qual nós ouvimos muitas vezes na liturgia da palavra, se diz assim: eu te envio para anunciar as minhas palavras. Você tem que dizer todas as palavras que eu disser. Eu pedirei contas a você ou ao profeta se não disser o que eu falei. Mas se o profeta disser tudo aquilo que eu falei e alguém não acreditar nele, eu vou pedir contas de quem não acreditou. Mais ou menos é isso que a leitura diz, que a gente
ouve muito na liturgia. E é o que acontece aqui. Então Jesus diz, a palavra que eu vos anuncio não é minha, é do Pai. Por isso eu não julgo, eu só vim para entregar a mensagem. Eu vim para salvar, não para julgar. Quem é que julga? A própria palavra. E quem rejeita a minha palavra e rejeita a mim também, não é a mim que está rejeitando, nem a minha palavra, porque eu não falei nada por mim mesmo, mas somente aquilo que o Pai me mandou falar. Isso pode servir também para outras ideias, para a sabedoria e a verdade que são características da própria criação. Não adianta a gente querer lutar contra a verdade. E para não aceitar a verdade que nós não queremos, não adianta rejeitar os mensageiros. Rezemos. Ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.